Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Josimar Carlos. Mais uma vez estamos aí adentrando no universo dos filmes, aqui particularmente no universo do terror, com o nosso segundo episódio do especial de terror aqui do Cine Geek. Semana passada a gente já trouxe para vocês a nossa nostalgia dentro aí do universo de terror. E agora vamos focar mais aqui nos filmes de 2025, que é um ano que teve bastante coisa. Geralmente todo ano sai muito terror aí, quem tá acostumado a assistir. Tem muitos filmes que às vezes até não vêm aqui pro Brasil, mas acho que esse ano de 2025 eu trouxe muita coisa interessante, talvez até para abrir um pouquinho a visão que as pessoas têm com o terror. E é claro, junto comigo aqui, repetindo aqui o elenco do primeiro episódio, trago aqui Ju Tiama e Felipe Chaves. Hello! Estamos de volta! O que é o que é? Tem uma cara assustadora e um enorme nariz vermelho. Não é o Pennywise, sou eu, Felipe Chaves, extremamente gripado no episódio de hoje. Mas tô aqui. Tá aqui, cara, tá aqui. Firme e forte, não tão firme, não tão forte, mas estamos aqui para falar de terror. Exato, e é claro, você que tá aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Primeiro aí os nossos queridos participantes. @deixa eu te indicar no Instagram, no TikTok, no YouTube. Ou @Contra o Tédio no Instagram, ou podcast Contra o Tédio também. E, claro, não esqueça aqui de seguir nós, @multiverso.dageek, bastante coisa saindo por aqui. No seu agregador aí de áudio, procure por Podiverso da Geek para você escutar os nossos variados programas. Aproveita que essa semana saiu aí o nosso primeiro podcast em vídeo, falando sobre o final de Gen V. Ficou excepcional esse episódio, e ele abre uma porta aqui, talvez para um futuro de outros vídeos surgindo aqui. Só jogar a bomba aí. Eu já joguei isso lá no It, quem escutou Degustando Séries. Então jogar a bomba aqui, quem sabe isso possa repetir, mas ficou excepcional aí. Então você que ainda não escutou, mesmo que você não assistiu a série, vai lá assistir o nosso episódio, porque ficou excepcional, tá muito divertido e também muito informativo, assim. Vai ver lá o que os três acharam do final de Gen V. E é claro, chegando aí também, Stranger Things vai tomar conta do multiverso aqui no mês de novembro. Durante 4 semanas, 4 episódios especiais falando sobre cada uma das temporadas já lançadas de Stranger Things. Ju, Alissa e Rodrigo vão participar aí, trazendo para vocês de volta um mundo invertido, preparando para o final dessa série, que vai ser dividida em 3 partes, que começa a partir do final de novembro. Então vamos seguir aqui junto com o Podiverso essa maratona, acompanhar, relembrar as coisas boas e ruins de Stranger Things, para depois a gente chegar aí e prestigiar este final, certo? Sim! E lembrando que esse especial começa próxima semana já, então já marca aquele amigo que precisa relembrar as 4 temporadas, para vir aqui confabular com a gente, com as teorias do que vai acontecer nesse final. Isso, é muita coisa acontecendo, o Podiverso aí trazendo muito conteúdo para vocês a partir de novembro e também muita novidade. Então nos sigam lá, sempre bom avaliar com 5 estrelinhas, comentar, no prestigie, porque a gente está fazendo esse trabalho com todo carinho, cada vez nos empenhando mais. Então, bora lá fazer o nosso segundo especial de terror. Manda a vinheta. Então agora sim, dando início ao segundo especial nosso de terror, né? Basicamente lançando aí no finalzinho aí, na semana do Halloween, para preparar vocês para novembro. E agora vamos falar sobre os filmes de 2025. Cara, esse ano de 2025 teve muita coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa mais ou menos. Muito filme que é apenas bom, alguns filmes que são divertidos apenas, aquele terrorzão pipoca, alguns que são bizarros, mas que são legais de se assistir, e é claro, os ruins, né? Que também teve coisa ruim. Teve bastante coisa ruim. Mas vamos falar um pouquinho sobre aqueles que mais marcaram, né? Vamos citar um pouquinho sobre o que marcou, aquele que marcou com força mesmo, que você assistiu e marcou você assim, ó, pegou você. Vamos começar por esses. Eu acho que é difícil, pouquinhos, mas a gente vai tentar para não ficar muito extenso isso aqui.
Então a gente vai tentar pegar um pouquinho para vocês, inicialmente aqui, quais são aqueles que mais nos marcaram. Bom, no comecinho do ano, já no inicinho de janeiro ali, nós já fomos contemplados com Nosferatu, né? Então, Sim. eu sei que parece que já tem tanto tempo que nem parece ser 2025, parece que foi ano passado, mas Nosferatu iniciou ali o que foi um bom ano pro terror, né? Esse ano de 2025, mostrando ali a visão, né? Foi quase um remake praticamente, mas com todo aquele tom ali do Robert Eggers. Então, ele colocou como se fosse a interpretação dele sobre o filme. E eu sei que isso gerou incômodo para algumas pessoas, mas eu gostei bastante. Achei legal, justamente até mesmo essa originalidade ali dele não só reproduzir o que já era o Nosferatu, mas de trazer com a visão dele sobre esse clássico. Vocês gostaram? Eu adorei. As pessoas, na realidade, elas esqueceram do peso emocional e visual que o filme tem pra ficar falando do vampiro de bigode. Que é só isso que eu vi. É só isso. Em todo lugar eram as pessoas falando mal do vampiro de bigode. E as pessoas esqueceram. Parece que o filme se resume a isso, né? Era o Pennywise de bigode. Cara, eu gosto muito do filme, principalmente em questão visual. Né? A estética do filme eu acho excepcional. Mas acho que a carga, né? Toda aquela carga meio emotiva que o filme traz e quase depressiva também. Eu acho a estética do filme muito linda, né? Eu gosto muito desse diretor e eu gosto muito do Drácula. Então, as histórias se assemelham, né? Mas, assim, eu acho que o filme é muito mais do que um vampiro de bigode, sabe? Tem muito mais por trás dessa narrativa. Achei a personagem, a filha do Johnny Depp, maravilhosa. Assim, uma atuação visceral, na minha opinião. Eu vi parte daquela série que ela fez com The Weeknd, que flopou total, né? Mas, assim, aqui, nesse filme, pra mim, ela tá maravilhosa. E, enfim, começou o ano bem, porque eu gostei muito do filme. Então, dando continuidade, eu vou falar um que eu assisti, o Josimar não gostou tanto. Já dou spoiler! Mas eu assisti este filme e eu terminei assim, impactadíssima, porque eu adorei, que é o Faça Ela Voltar. Achei esse filme não, Josimar assim... gostou. Que isso, Josimar? Que isso, vai me colocar no... Não! Olha, Ju... Não, eu gostei, eu não acho todo louco. Olha a Ju me jogando no... Não... Eu gostei bastante, pô, é um dos meus melhores. É que eu tive algumas pequenas coisas com o filme que eu não gostei, mas assim, eu gosto bastante do filme, principalmente pelo peso dramático que ele traz, toda a história do luto, mas eu não gosto de algumas coisas só. Algumas coisas que poderiam ter sido melhor desenvolvidas, entendeu? Mas Deixa eu retificar o que eu falei. É porque quando eu assisti Faça Ela Voltar, eu assisti A Hora do Mal também. E aí eu comentei com o Josimar. E aí o Josimar falou que preferiu A Hora do Mal, né? Ao Faça Ela Voltar. E aí eu soltei essa, dele não gostar do filme. Perdão, peço perdão, audiência. Né? Deu um peso maior ali. É que na realidade foi assim, eu falei dos dois filmes, eu acho que em alguma das nossas gravações, eu e o Rodrigo, não sei, tava falando sobre esses dois filmes, foi alguma coisa assim. E eu vendi um peixe gigantesco da Hora do Mal, assim. Nossa, gigantesco, cara. E a Ju assistiu e odiou. Aí ela foi me falar que não gostou do filme. E que eu fiquei, isso, tipo, gente? Cara, Aí eu fiquei assim, tipo, nossa, cara. Aí eu falei, vou ter que falar um pouquinho do Faça Ela Voltar, então, já que ela gostou, né? Vamos devolver, assim. Basicamente foi isso, né? Realmente, assim, eu assisti os dois no mesmo dia, se não me falha a memória, e eu acho que, não só pela fala do Josimar também, mas por comentários que eu vi na internet, a galera num hype absurdo com A Hora do Mal, que inclusive chegou recentemente na HBO Max. Mas, assim, eu acho que o filme não conseguiu me surpreender tanto, entende? E aí fiquei frustrada, porque como falaram tão bem e eu não consegui ter essa experiência. Só que Faça Ela Voltar, eu já me surpreendi muito, porque eu assisti o Fale Comigo, não gostei, e aí eu pensei,
são os mesmos diretores, a mesma galera, será que eu vou gostar? E putz, eu achei maravilhoso o filme. Sim. Até no nosso episódio anterior de terror, a gente falou que o terror vai muito além do susto. E esse filme, pra mim, é isso. Ele não é sobre o susto. O terror aqui não é uma entidade. O maior terror presente neste filme é o luto de uma mãe que perdeu a sua filha de forma acidental e trágica. E a atuação da Sally Hawkins, pra mim, foi, assim, incrível. Que mulher, gente. Essa atriz é maravilhosa e aqui ela só brilhou, né? Então, enfim, eu fiquei realmente tocada. Eu consegui ter uma experiência positiva de me envolver com a narrativa e sentir compaixão mesmo. A personagem, né, sem dar muitos spoilers do que já tem em sinopse, no trailer, né? Existem atitudes grotescas, não se justificam. A gente, no final, acaba compreendendo um pouco do desespero dessa mãe, né? Da capacidade que o luto tem de tirar você do seu eixo. Então, você fica triste, né? Você não fica com raiva dela, você fica triste por ela. Isso! Você fica triste. Você consegue sentir a dor dela. E eu gosto muito de filme de drama. E aí, pra mim, o Faça Ela Voltar é muito mais dramático, sabe? Tem uma cena específica perto do final, cara, que é uma cena da piscina, que, putz, meu coração ficou do tamanho, assim, de um caroço de azeitona, de tão apertado que ficou naquela cena, de tão triste que eu me senti por estar vendo aquilo, por estar entendendo a história dessa mulher. Por isso o contraste de, tipo, Faça Ela Voltar. Eu fui sem expectativa nenhuma e me surpreendi muito. E A Hora do Mal, que eu fui com super expectativa e não consegui me conectar tanto. E eu fiquei, gente, essa personagem da Hora do Mal, ela é tipo o Nicolas Cage em Long Legs, sabe? Eu olhava pra ela, era só pra mim. Era o Nicolas Cage em Long Legs, era só o que eu pensava. Eu tô do time que eu gostei demais, assim. Acho que vai ter uma hora pra me falar mais ainda dele, mas eu fiquei encantado com Faça Ela Voltar. Eu achei um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, assim. Gostei muito mesmo. Diferente de você, eu tava com expectativa alta, porque eu gostei muito de Fale Comigo. Então, quando eu fiquei sabendo que teria um novo filme ali dos irmãos youtubers ali, né, o Dani e Michael Philippou, eu tava com expectativa super alta, já era um dos filmes que eu tava mais esperando do ano, e ainda assim me surpreendeu, sabe assim, eu achei um filmaço, e aquilo é o que você falou, o filme acaba, eu tava com a mão suando, assim, sabe, eu acabei angustiado, assim, poxa, tô com um vazio no peito depois desse filme. Sim. Então ele realmente consegue. E isso mostra que ele é competente, né? Assim, em tudo que ele propõe ali. Porque a intenção do filme era justamente essa. Então, ótimas atuações. Todo mundo, além dela também, as crianças, todo mundo que tá junto ali no filme. É muito bom. É um filme pesado, né? Eu acho que é um filme bem... Você tem que estar bem pra assistir. Porque ele realmente é devastador. Mas eu gostei muito mesmo. E falando, já puxando então, como você já falou, da Hora do Mal, eu também gostei. Eu também achei um filme muito diferente. Barbarian, né, que era o outro filme do mesmo diretor. Eu ia comentar isso. Eu gostei muito de Noites Brutais. Eu gostei um pouco menos de Noites Brutais do que eu gostei desse. Então, aí eu já tava mais ou menos assim, gostei de Noites Brutais, mas vamos ver o que vem aí. Adorei a proposta inicial ali, eu gostei muito daquele jeito que a história é contada, né? Como você vê, a história cada vez vai apresentando mais pra você de acordo com o ponto de vista do personagem que tá central ali. Então, isso eu curti muito. Ver no cinema foi uma ótima escolha, assim, foi super acertada, assim, porque... Quem não assistiu ainda, o filme tem um momento meio apoteótico, assim, que todo mundo no cinema meio que vibra junto ali com o filme. Então eu achei muito legal, achei que ele conversa bem com gêneros, né? Ele tem uma pegada meio de humor em alguns momentos,
Ele tem uma parte de drama, ele tem a sua parte de terror, então ele brinca com isso, assim como o Barbarian. O Noites Brutais, ele também faz muito isso, né? Ele começa com uma coisa e acaba totalmente diferente. Então eu vejo um pouco disso no Hora do Mal também. Mas é aquilo, é briga de peixe grande. São 2 ótimos filmes que poderiam ser melhores de outros anos aí. É porque realmente esse foi um ano recheado. Exato. Eu falei do Faça Ela Voltar aqui, mas Faça Ela Voltar é um dos meus melhores filmes de terror do ano, assim. Eu gostei mais de A Hora do Mal, por vários motivos, assim. Eu acho que ele me prendeu em um certo ponto mais. A forma de, como o Felipe falou aqui, de conduzir, de contar a sua história, ele me prendia. Sabe? Cada capítulo que vinha e terminava de um jeito e você juntava as peças e tal, eu achei que ficou interessante, assim. Até a parte cômica do final, que eu vi que a maioria das pessoas não curtiram muito a cena final, por achar que ela estava cômica demais. Eu acho que eu consigo entender por todo o contexto do filme. Só que eu colocaria aqui também um filme que está chegando aí no finalzinho de outubro. Estreou no cinema semana passada. Eu falei recentemente sobre ele no Multiverso. Que ele entrou para a lista de um dos meus melhores filmes de terror do ano. Que eu vi que muitas pessoas acharam ok. Muitas pessoas estão achando mais ou menos, algumas pessoas não gostaram. E tem muita gente até dizendo que ele não é um filme de terror. Então acho que até a gente entra na nossa discussão aqui. Que é o The Ugly Stepsister, ou A Meia-Irmã Feia. Claro que é um filme de terror. Cara, eu achei um filme excepcional. Então, a gente vai entrar nessa discussão. Assim. Eu achei um filme excepcional, cara. Eu achei ele muito bom. É um filme nórdico. Ele tem um visual, assim, ó, magnífico, que ele vai mesclar com a ideia de contar esse conto de fadas distorcido. Então, conforme o filme vai passando, você vai vendo que as próprias paletas do luxo à podridão mesmo. E, cara, a Leah Mirren que faz a Elvira, a irmã feia, ela muito bem o papel. Mas, tipo, muito bem mesmo, assim, você consegue sentir. Porque tá naquela discussão de você entender o que, de fato, o que significa ser feia. Quem é que decide isso? Porque a atriz, a personagem, ela é linda, cara. Quando você vê ela em cena no início do filme, você fala, como é que essa pessoa, a sociedade que tá ali ao redor, tá achando ela feia? E essa pressão que ela tem, ver isso, e de ter ali vamos dizer, a Cinderela, esse símbolo de princesa, ela mesmo começa a se deformando conforme o filme vai passando. Então, tipo, ela começa a tomar a forma que a sociedade vê ela, coisa que ela não tinha no começo. E o filme tem umas cenas, assim, ó, bizarras, muito bizarras, assim, cara. Tanto em questão estética, eu não vou dar spoiler, principalmente porque, como eu disse, o filme tá nos cinemas aí há uma semana, basicamente. Mas tem umas questões estéticas ali, umas plásticas que ela vai fazer que, cara, eu vou falar pra vocês, é muito bizarro, assim, fora os outros contextos e outras coisas que vão acontecendo. E a discussão que entra aqui é como é que as pessoas conseguem pensar que esse filme não é terror. Tipo, por quê? Porque esse filme não te dá susto? Porque, cara, ele é terror, ele tem toda a estética, ele tem toda a essência do terror. Ele é um body horror, principalmente, acho que esse é o sentido, né? Um terror corporal. E a pergunta é essa, tipo, será que as pessoas, mais uma vez, estão voltando àquela ideia de que terror é só susto? Muitos estão achando que esse filme... Até uma seguidora nossa aí, que eu converso direto com ela, ela gostou do filme, mas ela mesma não considerou esse filme terror. Ela disse que ela considera mais esse filme um drama do que um terror em si. E eu acho que essa é a discussão que eu pergunto pra vocês aqui. Será que aquela ideia de que o terror ele precisa te dar susto tá voltando pra algumas pessoas, assim? Tá, essa discussão ela volta? O que de fato, então, o que é terror? Eu acho que ela sempre volta, viu, Josi? Porque justamente por isso, a gente comentou um pouco sobre isso no episódio passado, né? Que tem gente que ainda tem essa imagem do terror. Ah, o terror é o slasher, o terror é só o espírito. E o terror, ele é muito amplo, né? Tem muitos... quase que dentro do terror existe gêneros, né? Diferentes ali também. Então, poxa, aqui tem um... Eu vendo esse filme é um body horror clássico, mas todos esses que a gente falou aqui, tem gente que pode considerar que não é terror. Por quê? Porque tem uma carga dramática muito grande, tem gente que acha que Corra não é terror, sabe? Tem vários e vários filmes que as pessoas questionam. Começaram a ventilar aquele termo por um período do pós-terror, que é algo que me incomoda um pouco também, que, poxa, pós-terror não. Demais. Só porque ele fala sobre outros temas...
Isso a gente sempre teve, sabe? Se eu for olhar lá atrás, quando fala sobre o Bebê de Rosemary, quando fala sobre Psicose, quando fala sobre filmes clássicos, também falava sobre outras coisas. Não é só agora nesse pseudo pós-terror. Então, o terror, ele realmente ele é muito amplo, ele é muitas vezes estigmatizado, então tem gente que vê e fala... Tem gente que não gosta do filme, eu sei que, igual você falou muito bem da bruxa, né, no episódio passado, e eu lembro muito que teve um grupo de amigos meus que foram no cinema assistir A Bruxa e saíram falando que era o pior filme que já tinham visto. Exato, Justamente porque, tipo assim, pô, mas cadê? Cadê a bruxa? Cadê o terror? Cadê a bruxa matando gente? Tipo, cara, poxa, não é isso, sabe? Não é só isso. Então, o terror, pra algumas pessoas, é meio que parque de diversão. E tá tudo bem, sabe? Assim, é o que eu falei, poxa, tem pra todo mundo. Então, tá lá esse ano a gente teve o ótimo Premonição 6, que é um ótimo terror pipoca, teve Invocação do Mal, teve várias coisas. Mas não pode tirar o mérito de outros filmes ser considerado como terror também. E aí, falando ainda sobre a Minha Irmã Feia, é a Substância de 2025, né? Basicamente. Total. Então, ele aborda alguns daqueles temas ali, né? Do quanto que às vezes a sociedade é cruel, principalmente com as mulheres, né? Então, isso, a Substância falando do presente e ele falando lá de trás. E é uma história dos irmãos Green, dá vontade, todo mundo fala, né? Eu nunca cheguei a ver, mas muita gente fala que todas as histórias dos irmãos Green são muito mais pesadas do que a Disney retrata normalmente. Nossa, então, você não tem noção, mano. Pois é, a curiosidade de ver outras obras nesse desse melhor mesmo nem jeito. procurar, eu acho. Acho que é melhor você não procurar, velho. Porque se você procurar a Branca de Neve dos irmãos Green, você esquece. Você não vai querer mais nada, entendeu? Aí já teve alguns filmes de terror que... sobre na Branca de Neve, que eles meio que retratam um pouco do que é a ideia dos irmãos Green, né, do que foi distorcido pela Disney, mas não tem nada de 7 anões, não tem nada dessas coisas, entendeu? A Branca de Neve é violentada por 7 homens, então, tipo, tem uma parada muito pesada nas histórias, assim, que tem um pouquinho de terror, e até o Felipe meio que mencionou aí, ó, os contos de fadas, nos últimos tempos, eles estão ganhando... Contos de fada ou contos infantis, não sei como é que você queira chamar, eles estão ganhando várias versões de filme de terror todo ano, assim. Aí já tem até o Pooh-verso, né? É Pooh-universo, que é os filmes de terror do Ursinho Pooh que estão se unindo e que ano que vem vai ter um que vai juntar todo mundo, assim. Recentemente lá fora saiu o do Bambi, né, o Bambi assassino, ano que vem ele se junta com o Ursinho Pooh e ele se junta com Deus, sei lá das quantas lá, o Peter Pan também lá. É um monte, assim. Esse ano saiu um do Peter Pan, né? Que era Peter Pan e a Terra do Pesadelo, alguma coisa assim. E chegou a sair no Brasil, acho que para cópia digital, alguma coisa. Saiu esse ano. O Ursinho Pooh 2 não é desse ano, não, né? Acho que é do ano passado. Se eu não estiver errado. Bambi é desse ano. Então, várias dessas histórias estão ganhando aí só ideia. Então, tipo, Cinderela esse ano, além de Ugly Stepsister, ela teve outros 2 filmes, A Maldição da Cinderela e A Vingança da Cinderela. Então, tipo, tiveram outros 2. É claro que esses outros 2, eles são, um é mais trash e o outro é mais um terrorzão ali. Terror mais com a pegada meio suspense e tal. Galhofa, caramba. Óbvio que eu vi os 2, né? Eu vi os 2. Eu vi os 2. Felipe adora. Quem escutou Cine Geek aí vai se lembrar, quando saiu eu falei dos 2 filmes, as 2 versões, assim, as 2 são terríveis, as 2 versões, inclusive. Nada comparado com The Ugly Stepsister. Então, se você não gostou de The Ugly Stepsister, porque ele é o terror diferente pra você, veja, A Maldição da Cinderela e A Vingança da Cinderela. São 2 trashzão, assim, ó, sem fim. Mas já que a gente entrou na zona da diversão, do terror, cara, eu vou falar um aqui, que eu acho que eu fui um dos poucos que assisti e que me diverti muito vendo esse filme. Mas vocês não têm noção de como eu me diverti assistindo. O tanto que eu dei risada vendo esse filme, que é o Screamboat, o filme do Mickey assassino. Cara, que filme divertido, velho. Fala que você viu esse, Felipe. Fala que esse... Vi não. Eu já te falei, eu não tenho a mesma coragem e disposição que você tem não, Júlio. Não.
Mas, cara, esse é bom. Esse é da mesma produtora lá, e se eu não me engano agora, do mesmo diretor ou roteirista, não vou lembrar 100%, que fez o Terrifier, né? Do Art, o palhaço que ficou famoso nos últimos tempos aí. Que é pra quem curte ver o terrorzão gore do Terrifier, que inclusive o ator que faz o Art, ele faz o Mickey. É o mesmo cara que faz o Art, ele faz o Mickey. Porque o Mickey entrou aí em domínio público, né? Então esse ano saíram acho que uns 5 filmes do Mickey assassino. Eu pulei todos os outros e fui ver somente esse. Porque eu sabia que teria, né, o cara que fez o palhaço Art aí. E, cara, é um filme extremamente divertido se você entrar na ideia de ele ser uma extrema galhofa. É um trash. Você tem que ir sabendo que você vai assistir um filme trash. É uma coisa que às vezes, igual a gente falou aqui, as pessoas não entenderam o que é terror. Ah, mas esse filme aqui ele tem muito mais drama, não sei do que, a bruxa não é terror, esse outro não é terror, hereditário não é. Tem gente que fala que hereditário não é terror. Hereditário não é terror. Pior que é. Ugly Stepsister um terror. A Substância, tá? Eu vi também ano passado e muita gente que a Substância era muito mais drama do que um terror, mas aí, né, é a discussão que a gente tá entrando aqui. E aí muita gente também que não entende o trash, sabe? Vai assistir o trash e vai falar mal das coisas bizarras que acontecem no filme, de efeito e tal. Cara, o filme trash é isso aí. É o filme trash, o nome já fala, mano, é um lixo. Então é um filme podreira que você vai assistir de terror e que você tem que abraçar a ideia. Né? A gente fala, hoje em dia ele é um cult, mas Evil Dead é trash. Os filmes do Evil Dead são um grande de um trash. Então esse até filme os é pra novos, isso. né, Josi? Se você for pensar bem, até os novos, ele tem uma pegada de trash, tem um banho de sangue ali desproporcional, tem muita coisa que dá pra ver que é pra manter um pouco das raízes do Sam Raimi ali. Ele leva um pouco mais a sério, mas a trecheira ainda tá ali, né? Tá existente ali. E esse do Mickey é basicamente isso, cara. É pra você ver o Mickey lá, mas é super divertido, porque ele não fala e ele é pequenininho, então tem aquele efeito tosco do caramba pra fazer o ator ficar pequeno, do tamanho do Mickey, matando as pessoas. Gente, é divertido, principalmente quando... Vou assistir, ele me vendeu. Não, assista, principalmente o momento, ó, eu falei isso no Cine Geek, eu vou repetir aqui. O momento que aparece o Mickey, ele vai pular do barco assim, aí ele sobe na pontinha do barco, a câmera, sabe aquele close de filme de terror B? A câmera vai vindo nele assim, ó, ele vira de costa e solta o... e pula. Acabou, gente, entendeu? É isso que você tem que ver. Esse tipo de filme você tem que ver. Mas acho que só eu que assisto filme estranho de terror aqui, né? Então faz parte. Eu vejo estranho, mas assim, acho que você tá em outro patamar. Eu vejo o filme B, você vê o filme Z. Então é diferente. Mas é bom, isso traz diversidade. Aqui, né? Vai que alguém escutando a gente assistiu também. Inclusive, comenta aí se você assistiu o filme do Mickey Assassino, do Bambi Assassino. Por favor, comenta. Se alguém assistiu os do Popeye, fala pra mim também que eu tô querendo ver, mas não tô com coragem, cara. O Felipe tá falando que eu sou corajoso, eu sou, mas acho que tem um ponto de limite, entendeu? Eu tô querendo ver o do Popeye, mas eu tô com a... Não sei se a coragem vai vir. Um filme que eu assisti, assim, falando sobre filme nota 6, sabe, assim, aquele filme que diverte, mas que não é inesquecível, mas que ainda assim eu não esperava nada, e foi até no final, eu falei, pô, legal. Foi O Acompanhante Perfeita. Ah, eu gostei dessa também. Eu gostei também. Achei divertido, assim. Achei divertido. Bem despretensiosa, né? Ver o Hugh ali do The Boys, né? E debate de uma forma legal ali, inteligência artificial, quem que é o mal da história. Tem várias coisas interessantes ali durante o filme. Eu acho que é um bom filme divertido de se ver, mesmo que não seja inesquecível. Sim, não, aí a gente vai entrar em outros também que são assim, que dá pra você assistir tranquilamente. Herege eu achei um filme bem legal também. Esse eu não vi ainda, tá na minha lista. O Hugh Grant não é um filme excepcional, tá? Mas é um filme, eu acho bem legal, principalmente pela atuação dele. Do Hugh Grant, não sei se o Felipe assistiu este. Assisti. Eu só não tenho certeza se foi esse ano. Herege foi. Herege é desse ano. É desse ano. Herege final de ano a gente já confunde tudo. Mas eu assisti e gostei bastante também. É legal ver o Hugh Grant em um papel desse, né?
Assim, já foi diferente ver ele no Dungeons & Dragons ali, meio canastrão. E aí agora aqui no Herege também achei bem legal. Inclusive, a atriz que faz o Herege é a mesma atriz do Acompanhante Perfeita, né? É, por isso que eu liguei, né? Boa! Você falou, eu lembrei do Herege, cara. Na hora que você falou do Acompanhante Perfeito, eu lembrei do Herege. Inclusive, é a mesma atriz que faz Yellow Jackets, a série. Isso também. A gente tem também outro filme que foi um boom também esse ano, de 2024, assim. 2024, ó, tô mudando de ano. De 2025, que eu achei ok. Eu não acho ele excepcional. Algumas coisas eu não gosto, algumas coisas podiam ser mais desenvolvidas, mas eu gosto desse filme pela química do casal, que é o Juntos. Mas eu acho ele só ok. Eu só acho o filme ok. Eu esperava mais, eu assisti ele recentemente também. Aí na hora que acabou, eu falei, legal, assim. A ideia é melhor do que a execução. Sim, o que vale é o casal. Tipo, a química deles é muito boa. Que são casados na vida real. Exatamente. Vale salientar. A química é boa, eles são casados. Por isso que o filme é válido, né? Esse eu não assisti, porém eu confesso que quando vi o trailer não me despertou assim, vou pro cinema pra ver esse. Talvez se chegar no streaming eu ainda assista, mas não senti que ia valer os dinheirinhos para aí o eu cinema. Vi o trailer e o trailer me chamou super atenção, assim. Aí o filme em si não conseguiu me vender. Eu acho que tem algumas coisas ali que são muito interessantes, mas falta conduzir, falta desenvolver muita coisa ali dentro. Mas mesmo assim, vale a pena, sabe? Vale a pena você ver, assim. Que é um body horror também. Bem bacana. Eu acho que tem uns efeitos ali que são bem ruins, mas o filme em si é bem legal. E tem um filme esse ano, que eu até conversei um tempo off com a Ju, que eu vi muita gente adorou esse filme. Eu vi ele, cara, e eu não sei até hoje o que eu achei, 100%. Não sei se a Ju já sabe qual é, mas é um filme que vai gerar uma nova trilogia aí, ano que vem o segundo filme, e eu não sei nem o que esperar do segundo filme, porque eu não sei nem o que eu achei direito do primeiro, entendeu? Sabe, tipo, eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, eu não sei, cara, eu assisti simplesmente e falei, beleza, que é o Extermínio e a Evolução. Gente, vamos falar. Pode falar. O que foi? Vai lá, é a sua hora de brilhar. Não, galera, seguinte, gosto de coisas com zumbi e tal, né, compartilho assim, talvez eu não seja tão fã quanto o Josimar de coisas de zumbi, mas gosto de coisas de zumbi. E aí, eu fui assistir, né, quando eu vi que ia lançar esse filme, né, esse ano, e, pô, o elenco, Judy Comer, amo esta mulher, o Aaron Taylor-Johnson também, como é o nome do outro ator, meu Deus, falhou agora a memória, mas, enfim... Alfine. Isso, ele mesmo. Eu falei, pô, caraca, né, que elenco, putz, vou correr aqui pra assistir os filmes tudo pra me preparar. Nossa, que decepção grande. Pra mim, o melhor filme dessa franquia é o primeiro. Vou jogar essa polêmica aqui, entendeu? Eu acho que é o que tem a narrativa mais... como é que eu posso dizer? Melhor estabelecida, porque os outros, Senhor Jesus Cristo, que avacalhação, gente. Não, me desculpe você que é fã, tá? Mas assim, não curto e acho que essa nova trilogia, se for partir desse primeiro aí, que já saiu inclusive o trailer do segundo, né? Mas assim, poxa, eu acho que eles deixam de aproveitar tantas coisas interessantes dessa história, desse universo que foi criado, sabe? Pra desenvolver uma narrativa véia fuleira que... Enfim, me senti decepcionada, né, com este filme. É isso. Eu não gostei. Felipe assistiu? Felipe, viu? Eu não vi ainda, não. Não vi ainda, não. Tava na lista, eu ia assistir no cinema até, mas eu falei, eu quero rever. Aí eu fui rever o primeiro, pra entrar no clima, mas acabei não indo assistir o Extermínio. Aí perdi um pouco do hype. Mas ainda vou ver. Por curiosidade, entendeu? Por curiosidade, veja. Bom que eu já meço minha expectativa agora. Um que eu vi, assim, que pra muita gente é o melhor do ano,
né? E também é um daqueles que entrou muito o debate sobre ser terror, não ser terror. Ah, e já Pecadores. sei qual é. Quer ver? Sabia. É, Sabia que ele ia lançar muita gente essa. fala, isso não é terror, isso não é terror. E sim, é um filme de terror, né? Eu adorei, assim, quando eu assisti, pelo menos, ele lançou no primeiro semestre, não lembro exatamente a data. Confesso que eu saí do cinema falando, não deve ter filme melhor esse ano. Sabe, eu já saí ali falando, beleza, eu já vi o melhor filme de terror desse ano. Fui enganado, né, assim, eu tive outros filmes que eu gostei mais depois do ano, mas eu achei, assim, eu adorei Pecadores, eu adorei assistir no cinema, sabe, ele é um dos filmes aí desse ano que valeu demais o ingresso, sabe? Que é uma experiência única ver no cinema ali. Mas vocês gostaram do filme? Como é que foi pra vocês? Ele é um dos melhores do ano. Porque é aquilo que a gente entra na discussão de novo, que é as pessoas entenderem o que é terror. Né? Então, tipo, esse filme não é terror. Aí muita gente, só porque é vampiro, então é terror. Mas acho que tem todo o contexto, né? E todo o contexto, todas as camadas que o filme apresenta, a forma de você usar a crítica. Porque o terror nada mais é do que algo que vai afligir uma certa pessoa. Pode ser que ele te atinja de uma maneira, pode ser que atinja a outra pessoa de uma outra maneira. E pode ser que não atinja você. Isso não quer dizer que ele não seja um filme de terror. Porque a mensagem tá lá. A ideia tá lá sendo jogada. Então eu acho que muito é isso, assim. A gente tá ultimamente, essa semana, iniciando aí a série It do Pennywise. Aqui é filme, mas isso bate muito. Que é o Pennywise, ele é colocado como o palhaço. Mas a coisa, ela usa o seu medo pra fazer a forma dela. Ela te amedronta com aquilo que você mais teme. Então, tipo, ele tem aquela figura que ficou marcada no cinema do palhaço, né? Principalmente lá com o Tim Curry nos anos 90 e agora com o Bill Skarsgård. Mas a coisa, ela vai tomando várias formas diferentes para assumir o teu medo. Então, basicamente, eu acho que eu sinto com isso, tanto com Pecadores e com outros filmes, que é o que você vai tirar a mensagem daquele determinado filme. O que você vai pegar para você que talvez vai te afligir, vai te amedrontar, sabe? Você vai sentir um calafrio, você vai sentir uma coisa absurda. Eu acho que isso que fica no terror. Então, o terror, ele pode ter drama, ele pode ter comédia, ele pode ter suspense, ele pode ter até romance dentro dele. Mas acho que o coração ali, o ponto dele principal é isso. O que ele aflige? O que aquele terror Eu já vou ser do contra, porque contra o gostar de vocês, né? Não sobre tudo aí que o Josemar falou, sobre ser terror ou não, porque, enfim, eu não tenho essa consideração de tipo, não é terror, pra mim é terror. Só que, diferentemente da grande maioria das pessoas, eu não consegui achar que, tipo assim, putz, é o filme do ano. Infelizmente. Colocar coisas demais num filme. Nós temos uma crítica social muito bem estabelecida, por sinal. A gente tem uma questão ali meia mística, meia cultural, né? Inclusive, uma das cenas marcantes é o personagem do Samuel cantando e tocando, e daí ele vai ativando ali, né, umas histórias e tal. E aí, no meio de tudo isso, ainda temos os vampiros. Eu terminei o filme com a sensação de que tinha coisa demais ali, entende? E pra mim não foi uma experiência tão memorável assim. Eu acho que o filme, ele tem uma proposta interessante, mas pra mim, pra Juliana, eu achei que tinha coisa demais. Talvez pesou a dose em tudo que ele quis trazer ali dentro do filme. Mas respeito todas as opiniões de vocês que gostaram, né? Como eu falei, eu sou a minoria desta opinião, porque todo mundo com quem eu conversei que assistiu esse filme falou que o filme é incrível, que é um dos melhores do ano e que provavelmente vai pro Oscar. E eu não duvido que realmente seja indicado e até que ganhe, né, alguma das categorias.
mas realmente, para a Juliana, tão forte. Não clicou. Faz parte. E um que clicou muito pra mim, ô Josi, um último aqui, não sei se é o último, se já ia passar pra um próximo bloco, que é um filme que eu tô vendo que poucas pessoas estão comentando, né? Ele é baseado em um conto ali do Stephen King. É mais um que talvez muita gente pode ver como não terror, como só um drama, mas é por ser um drama, de certo modo, realista ali, né? Não tem nada sobrenatural, nem nada do tipo ali. Só que assim, eu achei um filmaço. Eu gostei demais mesmo. Porque teve pouco alarde, esse foi o momento que lançou. Mas eu acho que é um filme que merecia mais reconhecimento. Talvez ele faça mais sucesso quando ele sair em algum streaming, sabe? Não só no cinema em si. Mas recomendo muito. Quem não deu uma atenção ainda, vale a pena ver. Uma adaptação muito bem feita. E até pra você parar pra pensar, poxa, peraí. Um filme onde basicamente nós vamos acompanhar pessoas caminhando por horas. Né? É difícil de pensar como fazer isso de uma forma interessante. E aí o jeito que eles fazem é justamente criar personagens extremamente carismáticos. Então você vai acompanhando ali e vai se envolvendo e vai torcendo pelos personagens. E quando acaba é aquilo. É mais um dos filmes desse ano que quando acaba você sente tipo, poxa, rolou um vazio aqui. Eu acho que isso fica muito forte nesse ano. Filmes que, na hora que finaliza, você continua pensando neles. Continua, do nada se pega pensando, poxa, por que ele tomou aquela decisão? Poxa, que difícil que foi aquilo que aconteceu. Isso com Faça Ela Voltar, com A Hora do Mal, com A Longa Marcha, com vários desse ano. Eu acho que aconteceu isso da gente acabar fritando um pouco ali, pensando sobre tudo que foi o filme. Esse eu não vi ainda. Quero ver. Nem eu. Mas eu não consegui ver aqui. Pra gente encerrar aqui, vamos falar de 2 filmes excepcionais que a gente não falou ainda. Esses sim, de fato, são os 2 melhores do ano. Vamos falar aqui de Until Dawn e O Macaco. Mentira, a gente vai falar. Mas pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o nosso especial de terror, a gente conseguiu falar um pouquinho aqui sobre os filmes de 2025, trouxemos algumas coisas curiosas aqui, os filmes que, né, mais nos apeteceram neste ano, demos uma discutida sobre o que é terror, a gente já deu uma comentada sobre isso no episódio anterior. E pra gente encerrar aqui, aquele bate-papo, assim, ó, não precisa falar muito, é só dizer, cada um de vocês, os 3 filmes de terror, não precisa fazer top, tá? Terceiro, segundo, e não precisa. É só os 3 filmes de terror, e pra vocês são os melhores. Por motivos seus, entendeu? Por exemplo, se você quiser falar o do Mickey lá, tá tranquilo. Já tá arrumando a casinha dele ali. Bom, pra mim então, Hora do Mal, Pecadores e Faça Ela Voltar. São os meus 3 favoritos ali. A Longa Marcha batendo próximo ali, quase alcançando. Mas tá muito nesse top 3 ali. Então, já falamos muito sobre eles aqui. Então, são 3 filmes incríveis. Quem não assistiu, vale a pena ver. 3 filmes incríveis e 3 filmes extremamente diferentes. Um do outro. Então, como a gente comentou aqui, né, que o terror é muito amplo, esse ano é uma grande amostra disso. Vocês podem ver os que a gente vai elencar aqui como os favoritos, e são filmes muito diferentes uns dos outros. Então, isso mostra como foi um bom ano pro terror, e como o terror ele pode contemplar ali, dentro dele, vários gêneros e pessoas diferentes também. Eu não tenho um terceiro, tá? Por falta de repertório, como a gente tá falando de filmes de 2025, né? Os meus realmente foram Faça Ela Voltar e Nosferatu, lançados esse ano. Como tem coisas ainda que eu tô para assistir, quem sabe vem aí um terceiro, mas por enquanto foram esses. Eu poderia falar também de Invocação do Mal, mas o quarto não é meu favorito, então acho sacanagem eu botar ele nesse ranking. Então deixa eu só com esses 2 mesmo. O quarto é uma tristeza, na verdade. Primeiro assim, tiveram vários filmes que a gente acabou não comentando aqui. Conforme a gente vai falar, como o Felipe falou, tem muito filme que estreou lá no começo, que às vezes você não lembra. E conforme a gente vai falando aqui, do nada a gente acaba lembrando alguns filmes. Então, por exemplo, acabei de lembrar agora que a gente não falou de Desconhecidos. Acontece.
A gente não falou, lembro que eu e o Felipe falamos ou em off ou no episódio da semana anterior sobre o filme Desconhecidos, né? Strange Darling. É esse mesmo nome do filme, né? A gente acabou não falando sobre ele. Ele também. Demorou tanto pra sair aqui no Brasil que esquecido aqui. É até difícil de eu pensar nele em 2025, porque eu devo ter assistido ele lá no meio de 2024. Esse é um dos exemplos que eu falei, que ele demorou acho que cerca de 8 ou 9 meses pra vir pra cá. Ele saiu no final do... No final não, ele saiu acho que entre agosto e setembro do ano passado, e aqui no Brasil, pô, saiu acho que em março, abril desse ano, alguma coisa assim. Então, tipo, tanto que a gente não lembrou do filme. Isso não quer dizer que ele é ruim, é um filme que eu gostei muito quando eu vi. Também é contado de uma forma não cronológica e tal, tem um plot twist. Ele é bem interessante, mas como o Felipe falou, ele ficou esquecido, assim. Esqueceram no churrasco. Pra mim ele é top 3 do ano passado. Dos filmes que eu assisti ano passado, eu coloquei ele facilmente ali no top 3. Sim. Muito bom. Quem não assistiu, procura, porque realmente ele é um que não teve muito holofote. É muito diferente. Não. Mas pra finalizar, os meus 3, quando você estava falando, eu fiquei pensando, o Pecadores ele bate um pouco na trave, mas eu não vou colocar Pecadores nos 3 aqui. Eu vou ficar com Faça Ela Voltar, A Hora do Mal e A Minha Irmã Feia. Acho que são os 3 que cada um por seu sentido ali me pegaram nesse ano, mas como eu disse, Pecador ficou ali, ó. Entre ele e Faça Ela Voltar, mas Faça Ela Voltar acho que teve algumas coisas que chamam um pouco mais atenção, mas eu gosto muito do Pecador. Isso, a Ju falou que você odiou Faça Ela Voltar. Não, cara. Não, mas vai voltar. Ele gostou Felipe vai voltar no... Não, já retifiquei. Não, eu tô ressentido com isso, não me convida mais, não. Não. Caramba, é assim então que a gente termina. Agora vai ficar nisso, cara. Agora a Josimar odiou, Faça Ela Voltar. Isso vai ser o tópico. O nome do episódio vai ser isso. Especial de terror, Josimar odiou, Faça Ela Voltar. E pessoal, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para você escutar sempre os nossos bate-papos. Esse foi o nosso especial de terror. Quem sabe outros especiais possam surgir aqui no Cine Geek, né? A gente sempre tem o formato de assistidos do mês no Cine Geek em um episódio especial. Às vezes a gente dedica especial para uma franquia ou para um determinado filme que está passando nos cinemas no determinado mês. Como esse era Halloween, a gente aproveitou e fez os 2 especiais. E nada impede de algum outro momento a gente trazer outros especiais, quem sabe de outros gêneros, ou até voltar mais pra frente sobre alguma coisa dentro do terror, porque, como a gente falou aqui nesses 2 bate-papos, o terror é muito amplo. Então dá pra, em algum momento, não só em temático de Halloween, a gente voltar. Então sempre nos sigam para saber os nossos conteúdos. Aqui no Podiverso, muita coisa saindo além do nosso Cine Geek, degustando aí. A filme Genvi finalizou com um episódio mega especial em vídeo. Rodrigo e eu iniciando aí It, Stranger Things chegando, outras séries aí chegando também, muita coisa boa, Passando de Nível tá lá ainda para quem curte game, Subarashi em algum momento ele vai voltar, a gente já tá preparando isso também para quem curte cultura asiática, então nos sigam que tem bastante coisa. Em novembro agora o Podiverso vai aumentar e vai trazer muita coisa nova e interessante para vocês. Nos avaliem com as 5 estrelas, que isso reforça demais o nosso trabalho, que a gente faz isso aqui, ó, com muito carinho para todos vocês. Nos encontramos agora na próxima. Valeu. Valeu, um abraço.